Olá, tudo bem com vocês? Semana passada eu tive um problema familiar e infelizmente eu não pude gravar minha aula para vocês, né? Essa conversa. Mas essa semana nós estamos aqui, né? Então, essa semana é a unidade 9. Nós vamos falar então sobre o livro didático e a matemática no ensino fundamental. Então, é um tema muito amplo, muito interessante também, né? E eu coloquei dois textos para vocês falar sobre o livro didático. O primeiro é um texto do Alan Chopin sobre a história dos livros didáticos. Tá? É um texto bem teórico, entretanto, ele nos aponta perspectivas muito interessantes sobre o que nós devemos considerar sobre a história dos livros didáticos, né? E mesmo sendo um texto que trata sobre a história, nos faz refletir o que é esse objeto, né, nas nossas escolas e como é que ele faz parte da nossa cultura escolar. Tá? Então, o Alan Chopin, traz, né, no texto dele, uma das questões interessantes sobre a primeira coisa, o primeiro problema quando você considera o livro didático, está na própria definição do objeto, né? O que é o livro didático, né? Então, assim, em muitos países, né, ou mesmo na história, se vocês olharem no Brasil, hoje ele tem um texto, um nome que é chamado de livro didático. Entretanto, há um tempo atrás, ele era chamado de livro-texto, né? É, só o livro ou obra, e aí por fim, né? Porque se você considerar cada palavra dessa, ela tem um significado diferente, né? Então, o primeiro problema que você tem na questão do que é o livro didático é você definir o que é esse objeto, né? A segunda dificuldade está principalmente relacionada ao caráter das pesquisas sobre o livro didático, né? No Brasil nós temos alguns anos já, né, que está considerando o livro didático, principalmente o livro didático da matemática. Isso são coisas bem recentes, né? Se você considerar, por exemplo, outros países, as discussões são muito mais amplas, né? E muito, do ponto de vista até histórico, muito mais variado, né? Então é o seguinte, o terceiro ponto que o Chopin coloca, né, o Alan Chopin coloca, é que sobre as pesquisas, né, por mais que existam muitas pesquisas, e isso não acaba, parece que é uma coisa que não tem um fim, né, não muda, digamos assim, os temas. Isso indica que há essa dificuldade mesmo, né, no próprio objeto, né. Então, o outro problema, né, quando você considera, por exemplo, os livros didáticos, e mesmo ele do ponto de vista histórico, uma outra dificuldade está relacionado à produção em outras línguas, né? Então, como eu falei para vocês, tem uma professora da USP que ela foi, acho que em 2004, se não me engano, não, minto, desculpa, em 1994, ela ela fez um dos primeiros estudos sobre os livros didáticos no Brasil, né? Isso do ponto de vista histórico, tá? É a professora Bittencourt. E a partir disso, a gente nota então uma produção muito maior a partir do trabalho dela, né? Uma produção muito maior de estudos relacionados ao livro didático, tá? Do ponto de vista matemático, a gente tem, por exemplo, os estudos do Wagner Valente, do GMAT, né, da Unifesp, que eles têm uma grande produção na área sobre que estuda os livros didáticos de matemática. Eu estou falando desse ponto de vista histórico, tá? Porque existem outros grupos que tratam sobre o livro didático, principalmente o livro didático atual, né? O que nós devemos considerar, por exemplo, no livro de matemática atualmente, né?
que elementos tem, quando você vai para a escola, você como professor de matemática, você deve considerar um bom livro didático, tá? Então, são esses os principais pontos do trabalho, né? As principais dificuldades que o Chopin coloca como na questão do livro didático, tá? Mas ele vai falar outras coisas além disso no texto, né? Vai trazer outras coisas que ele fala que a pesquisa sobre o livro didático, principalmente do ponto de vista histórico, ela é uma pesquisa dinâmica, né? Ela é profícua, ela assim, e geralmente tem um caráter nacional. E aí a gente vai explicar isso, né, ao longo dessa aula, desse videotexto, tá? Então, assim, a primeira razão que eles colocam sobre a questão do livro didático, né, o que o Chopin coloca no texto dele, é a onipresença do livro didático. Então, para vocês terem uma ideia, o que é esse objeto, né? Ele tem um peso considerável no setor escolar. Tá? Então, por exemplo, no Brasil, desde o início do século XX, os livros didáticos correspondem a pelo menos 2/3 dos livros publicados. Olha a dimensão, né, do que nós estamos falando. E isso em 1996 ainda representa, ou representava, 61% da produção nacional. Então veja, o livro didático, por mais que ele tenha grande presença, principalmente no ambiente escolar, ele é muito pouco estudado, tá? E em específico o livro didático de matemática, tá? Então note o seguinte, que o livro didático ele tem uma presença muito grande no ambiente escolar, né? E a outro ponto que o Chopin coloca, né, que após ser negligenciado por muito tempo, principalmente pelos profissionais, né, ligados às questões de educação, o livro didático ele passa a ser um objeto de muito interesse porque ele faz uma coisa chamada de recuperação de identidade cultural, tá? Então, o livro didático ele é um ponto, ele é um cruzamento, né, de vários gêneros. Então, veja, e por isso o interesse é tão grande nele, né? Então, primeiro, a gente tem um tipo de literatura relacionado de livro didático, né? Que é o tipo perguntas e respostas, que está relacionado principalmente a uma literatura religiosa, né? Um tipo de catecismo. Então, os livros laicos, eles usam inicialmente essa estrutura do tipo perguntas e respostas, né, por perguntas e respostas. Então, para vocês terem uma ideia, como é que isso influenciou os livros de matemática. Se vocês pegaram os livros antigos didáticos de matemática, vocês vão notar que tinha uma pergunta e tinha uma resposta, né? Então, nota que o estudo era dessa forma, não tinha aquele princípio, aquele capítulo introdutório com exemplos, e logo em seguida os exemplos. Não, ele começava já, tinha um capítulo, números naturais. O que são os números naturais? Aí tinha a resposta. Era um tipo de coisa que o aluno decorava. Então, você vai, por exemplo, no catecismo, o professor vai fazendo alguma coisa, vai fazendo as perguntas e você vai responder, certo? Depois o livro didático, ele passa a ser, então, quando ele, digamos assim, se profissionaliza, né? Ele deixa de ser esse livro tão religioso, ou se baseado nessas ideias religiosas, e ele se torna didático, profissional, né? Que tem mais técnico, tá? E aí a instituição escolar, ela se aposta dela mesma, né? E por fim, o livro didático, ele é também o cruzamento da questão das literaturas de lazer, né? E isso é interessante, por quê? Porque ele traz uma coisa de caráter moral, né? De recreação. Então, essas coisas morais, elas acabam entrando no livro. E aí nós temos aquela ideia, geralmente, de que os livros didáticos, principalmente de matemática, eles são totalmente neutros. De fato, eles não têm essa função, tá? Mas eles não são neutros. Eles também trazem uma certa moral, uma certa ideologia, né? E é tanto que os livros passam a ser muito importantes na questão da identidade, da nova criação das identidades nacionais. Isso no início do século, no fim do século XIX e início do século XX. Então, os livros didáticos, de certa forma, eles carregam
essa coisa ideológica, tá? E mesmo os livros de matemáticas, que aparentemente nós pensamos que eles são totalmente neutros, de fato eles não são, tá? Então isso é uma coisa que o Chopin traz que é interessante vocês considerarem, tá? Mas assim, o Chopin ele vai falar então, dentro dessa perspectiva, né, desse cruzamento, né, de que forma, como se forma essa coisa dos livros didáticos escolares, e ele vai falar basicamente de 4 funções essenciais que os livros têm, tá? Nos livros didáticos. Primeiro é uma chamada função referencial, né? Essa função referencial ela é também chamada de curricular ou programática. Que é, o livro, gente, ele é uma fiel tradução do programa, depósito de conhecimento, técnicas, habilidades. Então, assim, o livro de matemática, por exemplo, ele vai ter a estrutura do programa. Tá? Então, os livros, hoje, eu já observei alguns livros de matemática, né? Ele traz, por exemplo, a cópia fiel do que está na BNCC. O autor faz isso, a editora faz isso, com uma ideia de talvez tentar vender o seu material, tá certo? Outra coisa, o outro ponto que o Chopin coloca é que o livro traz uma função instrumental. Então, ele traz métodos de aprendizagem, né? Que ele propõe exercícios ou atividades que, depende do contexto, ele visa facilitar a memorização de conhecimentos, tá certo? Outro ponto que o Chopin coloca em relação às funções que os livros didáticos assumem é a função ideológica ou cultural. Como eu já comentei com vocês, né, com a Constituição dos Estados Nacionais, o livro didático, então, ele se afirmou como um dos vetores essenciais da língua, da cultura, dos valores das classes dirigentes. Tá? Isso é expressado principalmente, se você pegar os livros mais antigos, com prefácio, notas de rodapés, com sumários, ou o próprio título dos livros. Tá certo? Recentemente eu consegui publicar um artigo na revista Paranaense de Educação Matemática, onde eu vou discutir, por exemplo, como é que se forma a disciplina de matemática, de matemática comercial e de matemática financeira no Brasil, como que isso é refletido, por exemplo, nos títulos dos livros, por incrível que pareça. Né? Então a gente tinha inicialmente um livro que era matemática comercial, um outro livro que era matemática financeira, que eram duas coisas totalmente distintas, tá? Para níveis diferentes. Depois isso se junta, forma uma disciplina chamada matemática comercial e financeira, né? E isso vai passando por rupturas, né? Por permanências, até chegar à disciplina de matemática comercial e financeira que nós temos em muitas escolas, tá certo? Principalmente nas áreas técnicas. Bom, então, retornando ao texto do Chopin, o último ponto que ele coloca, uma das que os livros didáticos assumem, é a chamada função documental. Então, o texto é um conjunto de documentos, né, textuais ou icônicos, que visa desenvolver o espírito do aluno, tá certo? Então, esse é um outro ponto que a gente tem sobre o livro didático. Então, o Chopin ele vai falar, então, na análise dos livros, né? Então, a formação dos estados nacionais, que visava estipado, né? Tinha comissões específicas, hoje nós temos no Brasil também, comissões que visam analisar o livro didático, mesmo o livro didático da matemática, para ver se não tem alguma coisa de estereótipo, né? De asserções que suscita desentendimento entre as pessoas, tá certo? Então, o mesmo livro didático tem uma comissão do MEC que é responsável por fazer essa análise, tá certo? Então vejam, o livro didático ele assume todo esse papel, né? Porque ele é um produto complexo, ele é um cruzamento da cultura, da pedagogia, da produção editorial e da sociedade, porque existem interesses também do setor comercial, tá certo? Que de certa forma vai impor o que também é importante no livro, algumas coisas. Então note, hoje, por exemplo, nós temos um ponto que é a adequação do livro didático de matemática à Base Nacional Comum Curricular. Tá? E isso, de certa forma,
vai impor novos modelos, né, e assim por diante. Bom, gente, é um pouco isso. Sexta-feira nós vamos fazer então uma live e a gente pode conversar muito mais coisas sobre o livro didático. Eu tenho muita coisa interessante para a gente falar sobre o livro didático, tá certo? É isso, muito obrigado, um abraço para vocês.